Atribuições dos componentes da brigada. Chefe da brigada: organizar e programar treinamentos, verificar necessidades, conhecer riscos, coordenar e chefiar a brigada. Fração antipânico: em sinalizar vias de escape, coordenar evacuação. Fração de resgate: em efetuar salvamento de pessoas e bens em áreas de risco, trabalhar em conjunto com fração de combate, prestar atendimento de primeiros socorros às vítimas. Atribuições dos componentes da brigada. Fração de combatentes: em maior peso na brigada. Combater princípios de incêndios, manusear materiais de combate EP, vistoriar equipamentos. Apoio: em apoiar equipe de resgate e combate. Apoio externo: telefonistas, a deixar linhas disponíveis, avisar corpo de bombeiros e autoridades. Portaria: a nada entra e nada sai sem ordem, não fornecer informações a terceiros, na chegada das autoridades abrir portões e orientar. Prevenção e combate a incêndios. Importância da prevenção de incêndios dentro de uma empresa. O sinistro sempre ocorre onde não existe prevenção, ou quando esta falha. Importância da fiscalização e vistorias no material de combate a incêndio. Algumas vezes mesmo com a prevenção o sinistro ocorre. Surge o princípio de incêndio. Se não controlado, transforma-se em incêndio. O que é necessário para que haja fogo? A união de três elementos básicos: mate. Combustível, calor, comburente. Triângulo do fogo. Um tempo atrás, acreditava-se que para existir o fogo eram necessários apenas três elementos: comburente, calor, combustível. Hoje sabemos que se assim fosse, ao acabar qualquer um dos elementos o fogo apagaria, não haveria o que sustentasse a queima. Tetraedro do fogo. Atualmente o termo tetraedro do fogo é o mais usado, pois grande maioria dos elementos queimam dessa forma. O fogo só se sustém com a união dos quatro elementos: comburente, combustível, calor. Reação em cadeia. Comburente. Elemento que ativa e dá vida à combustão. Quando a quantidade de oxigênio no ambiente chega a uma concentração de 16 a 18%, a queima se torna mais lenta, notando-se a presença de mais brasas e menos chamas. Quando a concentração chega a 8%, dificilmente haverá queima, salvo em algumas exceções que o material queimando libera oxigênio. Combustível. Toda substância capaz de queimar e alimentar a combustão. Podem ser sólidos, líquidos ou gasosos, sendo que a grande maioria passa para o estado gasoso para queimar. Outros ainda passam do sólido para o líquido e depois para o gasoso para poderem queimar. Calor. Fonte de energia que aquece a matéria. Essa energia faz com que as moléculas da matéria se movimentem cada vez mais rápido, até chegar a um ponto de liberar vapor e iniciar a queima. Reação em cadeia. Quando a matéria é aquecida, suas moléculas se agitam e, conforme a temperatura aumenta, também aumenta a aceleração das moléculas, iniciando assim a liberação de vapores que se inflamam devido ao contato com a fonte de calor. Tipos de queima: completa ou rica. Ocorre em ambiente rico em oxigênio. Incompleta ou pobre. Ocorre em ambiente com pouco oxigênio. Incêndios classe A. Ocorrem em combustíveis sólidos e fibrosos, queimam em superfície e profundidade deixando resíduos. Seu combate deve ser feito utilizando soluções aquosas através de resfriamento. Incêndios classe B. Ocorrem em combustíveis que queimam em superfície e geralmente não deixam resíduos. Seu combate é feito por abafamento com uso de pós químicos e CO2 e espuma químicas. Incêndios classe C. Ocorrem em equipamentos elétricos energizados, oferecem risco à vida. Desligados transformam-se em classe A. O combate é feito com substâncias menos condutoras de eletricidade com pós químicos e gás carbônico. Incêndio classe D. Ocorrem em metais pirofóricos como em magnésio, potássio, alumínio em pó, que necessitam para sua extinção de agentes extintores especiais que quebram a reação em cadeia quando inflamados.
Formas de propagação do fogo. Transmissão de calor. O calor pode se propagar de 3 diferentes maneiras: condução, convecção e irradiação. O calor é transferido de objetos com temperaturas mais altas para aqueles com temperaturas mais baixas. O mais frio de 2 objetos absorverá calor até que esteja com a mesma quantidade de energia do outro. Convecção. Os vapores aquecidos produzidos pelo fogo se expandem e sobem, ocupando lugares mais altos, aquecendo esses lugares facilitando o início de outro foco de incêndio. Condução. A caloria do fogo é transmitida a outro corpo de molécula a molécula. Irradiação. É a transmissão de ondas eletromagnéticas que se deslocam através do espaço. O corpo ou a matéria aquecida propaga essas ondas cada vez mais intensa. Classificação de incêndios. Pequenos incêndios. Médios incêndios. Grandes incêndios. Incêndios extraordinários. Quanto à destruição. Insignificantes. Muito pouco dano, apenas algumas mobílias ou equipamentos. Parciais. Quando atingem equipamentos maiores ou um cômodo da edificação. Totais. O que é gerado pelo fogo? Calor. Embora não sendo um agente químico, é o indicador do fogo, reagindo com o combustível e o comburente. Fumaça. Produtos resultantes da combustão. Mescla de gases, partículas sólidas e vapores d'água. A decisão sobre a operação de ventilação compete à primeira equipe que chegar ao local sinistrado, pois observará como se apresenta a fumaça, tendo uma noção de como, quanto e o que está queimando, levando em consideração as características da fumaça. A fumaça na fase inicial de um incêndio é uma fumaça pouco densa, entretanto, com o desenvolvimento das chamas ela se torna mais densa, com um volume muito maior, por causa do acúmulo das partículas de carbono. A cor da fumaça pode indicar que tipo de material está queimando, assim os bombeiros poderão se prevenir adequadamente. Madeira, papel ou tecido de cinza marrom. Óleo vegetal marrom. Derivados de petróleo preta. Gases azulada. Solventes polares incolor. Embora a fumaça possa indicar que produto está queimando, ela não é um indicador 100% confiável, devendo o bombeiro agir sempre com muito cuidado no local sinistrado. Fumaça branca ou cinza clara. Na grande maioria das vezes provém de vegetação, madeira e papel. Fumaça preta ou cinza escura. Resultante da queima de derivados de petróleo, como por exemplo pneu, plásticos, óleo. Fumaça amarela e vermelha. Indica a queima de produtos tóxicos. Fases do incêndio. Fase inicial, backdraft. Fase de fogo livre, flashover. Fase sem chama ou de fumaça.